Linha de Frente. Olá! Está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos pela companhia desde já. No programa de hoje, nós falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nesta semana. Hoje me acompanham aqui no programa, olha só que time. A advogada criminalista e conselheira da OAB aqui de São Paulo, Priscila Silveira, a economista e CEO do Instituto Brasileiro de Finanças, Laura Pacheco, a advogada trabalhista e também conselheira na OAB, Thaís Cremasco, e a analista política e estrategista de comunicação, Jess Peixoto. Meninas, boa tarde, bem-vindas, como sempre, aqui à nossa bancada feminina do Linha de Frente. Mais uma vez, já quero começar com um assunto que tem tudo a ver com uma bancada feminina. Todos têm, mas em especial tem alguns que tocam mais, esse é um deles. Isso porque, em meio aos debates no Congresso Nacional, a Câmara de São Paulo se adiantou e aprovou, nesta semana, o aumento da licença paternidade dos servidores municipais para 30 dias. A proposta foi aprovada em votação simbólica e teve 53 votos favoráveis. Apenas Lucas Pavanato e Rubinho Nunes se posicionaram contra a mudança. O projeto ainda vai passar por uma segunda votação no plenário da Câmara Municipal. Se for novamente aprovado, segue para a sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes. Já na Câmara dos Deputados, tramita uma proposta da deputada Tabata Amaral sob a relatoria de Pedro Campos. Em entrevista ao Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pan, ele destacou que deve apresentar o texto final nos próximos dias. A ideia é ter um aumento progressivo na licença paternidade, chegando a 30 dias apenas a partir de 2031. O INSS seria responsável por custear os gastos decorrentes do benefício. Assunto, então, para a gente rodar com a nossa bancada. Começo com a Thaís, essa rodada. Thaís, queria te perguntar um pouco, então, sobre a viabilidade disso e sobre a importância disso, apesar de que essa mudança de 5 para 30 dias só, a gente pode considerar um avanço, porque continua, então, maior tempo ali sob carga da mulher, né? Sim. Boa tarde a todas as pessoas. Bom, melhorar de 5 para 30 é uma melhora, mas ainda falta chegar no 120, né? Que é o caso da licença maternidade. É muito importante entender que a licença paternidade não é simplesmente um favor para os homens poder descansar. É um momento onde o homem vai se estruturar dentro dessa família e a divisão de papéis vai ser estruturada dentro daquela dinâmica. Então, muitas vezes, nós mulheres perdemos muitas oportunidades de trabalho, de negócio, justamente por cuidarmos dessa estrutura familiar. O homem que participa desde o início dos cuidados da criança, sabe trocar uma fralda, sabe cuidar da casa, ele com certeza vai dividir os trabalhos domésticos com a mulher e isso vai ter um resultado econômico e financeiro para essas mulheres que vão perder menos tempo dentro de casa e mais tempo trabalhando, ganhando dinheiro nos trabalhos na rua também. Então, falta ainda chegar no 120, mas já é um avanço importante. Jess, muito tempo, até 2031, no caso aí do que está tramitando no Congresso Nacional, para mudar para esses 30 dias, dava para ser mais rápido? Não, dava para ser mais rápido e a gente precisa ver aqui, Bia, que no final das contas, essa modificação ela é muito positiva para o equilíbrio da construção dessa relação, até mesmo em um momento em que, pensando na maioria das relações, as mulheres elas também estão se adaptando a uma rotina corpórea diferente, à amamentação, ao sono. Então, existe uma necessidade de que esse casal, ele se ajude. E esse período de 5 dias, ele é muito curto, ele é abjeto, ele é absurdo. Então, quando a gente olha para esses 30 dias, e aqui eu até tenho uma divergência com a querida colega aqui, Thaís, quando a gente olha para isso, eu acho que os 30 dias são apropriados. Até para os 120 da mulheres, incluem outras questões, como a questão da amamentação, várias questões ali desse desenvolvimento. Mas eu acho que essa é uma discussão até para depois. Aqui nós estamos vendo uma discussão que no mundo já é até pacificada, já tem vários avanços e que nós estamos discutindo esses 30 dias como se fosse um benefício. Não é. É um momento para ele ser pai. É um momento para ele se colocar à disposição de sua esposa também na ajuda, porque é um período muito cansativo esse início. Então não é uma romantização de um presente. Muita gente vê licença como um presente. Não é um presente. Nada mais é do que uma necessidade social mesmo. A gente quer crianças saudáveis e amadas.
Priscila, inclusive o relator Pedro Campos chegou a dizer um pouco do que a Jess estava colocando, que a gente já está muito atrasado internacionalmente nessa discussão, né? Sim, boa tarde a todas e a nossa querida audiência. Bia, a gente precisa aqui colocar essa divisão de tarefas, que é um preceito social, e aí a gente tem realmente esse atraso, como já foi colocado aqui pela Jess e pela Thaís. E a questão da quantidade de dias, acho que 120 dias seriam suficientes se por acaso o homem também tivesse lá cesárea, tivesse o parto. Então, nesse cenário de acompanhamento, eu acho que é justo, nesse primeiro momento, ainda que de forma progressiva, tem ali os 30 dias. Eu acho que a gente já tem alguns projetos que tramitam estabelecendo forma progressiva para se chegar até os 30 dias e até, eventualmente, passar para 60. Mas o que se discute aqui, em alguns cenários de votação em sentido contrário, como foi a questão do Pavinato, ele sustenta que isso vai ter prejuízo para os cofres públicos. Por quê? Prejuízo para os cofres públicos? Porque teria gasto para o INSS. Só que a gente precisa também alertar que a pessoa que paga o INSS já faria ou tem esse condão de estabelecer esse prazo saindo do cofre público, ou seja, não é um gasto, é apenas um plus, porque vai sair do bolso do próprio contribuinte. Então, esse cenário de que gasta ou de que teria gastos para os cofres públicos não se sustenta. Então, eu acho que trazendo aqui uma equiparação que se busca até mesmo na nossa Constituição, onde traz um preceito de igualdade, claro, a gente fala ali igualdade formal, colocar essa divisão de tarefas estabelecendo prazos, traz para a gente aqui uma equiparação que a gente chama material. E ia tocar nesse ponto da Pri, estava até procurando um dado aqui para jogar para a Laura para a gente falar de finanças. No caso ainda do texto que tramita na Câmara dos Deputados, Laura, o pessoal disse que o impacto fiscal seria inferior a 1% do orçamento da Previdência. A gente sabe que a Previdência tem diversos problemas, está passando por diversas crises, então queria uma análise sua nesse sentido também. Perfeito. Em análise, não deveria ser visto como algo que iria trazer um desfalque como um todo, uma alteração dessa regra. E, além disso, o impacto que traria no quesito social, ele vai muito além da questão da licença-paternidade em si, mas também do envolvimento da figura masculina nos cuidados da criança nessas idades iniciais. Se a gente for analisar como que é a nossa sociedade, nas idades iniciais fica tudo para a mulher. Na educação infantil, os cuidados são sempre feitos por mulheres, os trocadores de fralda em muitos lugares estão sempre só em banheiros femininos. Então, isso não envolve a participação masculina nessas idades iniciais das crianças. Então, eu vejo que, de fato, pensando nessa questão da análise da questão financeira, eu concordo com a fala da Priscila. E vejo de que o impacto social ele não vai apenas na licença-paternidade, mas também a gente trazer talvez uma transformação cultural de que crianças menores parece que são só de responsabilidade das mães. E tem uma questão que eu fico com dificuldade de entender por que alguém votaria contra, e principalmente olhando para essa situação aqui em São Paulo, os 2 votos, Rubinho Nunes e o Lucas Pavanato, porque quando a gente olha para isso, a gente precisa entender hoje casos específicos que agora vão ser abordados pela mudança na legislação. Então, imagine um pai que, infelizmente, viu a mãe de seu filho falecer no parto. Ele não tem esse direito. A lei coloca agora a excepcionalidade para os 4 meses, nesse caso de ausência materna, seja por falecimento, seja por alguma questão que ela teve que permanecer no hospital, nunca se sabe, pode fazer uma cesárea, ter uma complicação, por situações de adoção em que às vezes aquele pai está adotando uma criança, ele tem um período de 5 dias para essa adaptação, então é muito complicado. Jéssica, eu sei responder sua pergunta quando você fala essa questão do porquê ser contra, né? Quais são os argumentos que faria alguém ser contra. Essas pessoas entendem que existem papéis de gênero e que cabe à mulher, de fato, cuidar dos filhos e, por causa disso, não teria necessidade do homem ficar em casa para ajudar. Então, justamente, e isso não é por acaso, isso não é uma coincidência. A gente sabe que quase 11% do PIB poderia ser composto por um trabalho que dessas mulheres que deixam de ganhar dinheiro trabalhando em casa, porque o trabalho doméstico
lógico, ele não é remunerado, mas ele tem um custo, ele tem um valor. Essas mulheres que estão trabalhando em casa poderiam estar ganhando dinheiro, gerando renda. Então, quando existe essa resistência, também é uma resistência das pautas que envolvem os direitos das mulheres, né? Então, de repente, a pessoa fala, não tem que ter a licença paternidade, porque o papel do homem é trabalhar e o papel da mulher é cuidar das crianças. Normalmente é esse o argumento, é muito esdrúxulo. De repente, até um jeito de desmistificar um pouco isso, né? Tem muito essa questão, a mulher vai engravidar quando ela chega, quando ela tá no trabalho, vai ficar 5 meses fora, vai emendar com férias, qual o período, né? A gente ouve muito essa preocupação feminina, né, com o momento ali de engravidar por conta do trabalho, né? Ouvi a Priscila e a Laura também. Sim, até a gente escuta falar de empresas que, inclusive, deixam de contratar em virtude dessas questões ligadas à maternidade, à mulher, à família. Não é muito raro, às vezes a gente vê essas pessoas falando, não, eu só contrato homens ou só contrato mulheres com certa idade, trazendo uma restrição para esse mercado de trabalho que acaba por reverberar nessas situações aqui de votações contra. Por quê? Porque, como a Thaís aqui colocou, é uma questão cultural, Bia, um pouco é questão cultural, né? E às vezes quando você vai defender isso, é muito comum as pessoas falarem, lá vem a feminista, já não sei o que lá. As pessoas atacam essa questão de ideias que a gente vive na pele, eu digo vive na pele porque é muito comum as pessoas contratarem melhor ou mais homens, ou às vezes ter o salário diferente. Isso acaba trazendo direitos e garantias que são lá colocados na Constituição como sendo iguais, e não são. Por isso que quando eu falei que é uma igualdade formal, o que é igualdade formal? Só para a nossa audiência também saber. Está lá na lei falando que é igual, mas não é. E a gente vai precisar mais de 50 anos para tentar minimamente chegar perto do que seria o ideal. E aí esses pequenos cenários de divisão de papéis e de valor e de contratação é a questão dessa questão estrutural mesmo que a gente vivencia enquanto sendo mulher. Então não é uma pauta, ela é feminista. Não, é a questão da pauta da mulher que vivencia o dia a dia esse papel que nos é imposto, né, pela sociedade de alguma maneira. Priscila tem filhos, né? Thaís também. As meninas, Laura e Jazz, acho que não como eu também não, mas as duas têm bastante lugar de fala, como a gente usa, para comentar sobre essa questão, né, do trabalho e da importância da licença paternidade ou não, né? Sim, e o quanto ele nos tira de oportunidades, né? Não só de lazer, mas também de fazer um curso, de melhorar dentro do trabalho, né? Eu fui a uma conferência no Catar, que é uma conferência que a ONU organiza em relação à família e os direitos da família. E existe uma percepção equivocada e muitas vezes eu vejo grupos que se dizem conservadores defensores da família, mas não são de fato, na não compreensão do papel da maternidade e da paternidade. Se as pessoas querem que os casais tenham mais filhos, que os laços familiares eles sejam mais fortes, é importante apoiar a família desde a concepção, mas também ao longo da estruturação dessa família. Então, quando as pessoas se colocam contra esses benefícios do laço, um esposo apoiar a esposa num momento como esse, criar vínculos com o bebê, eu me pergunto como isso é apoiar a família. Porque lá nessa conferência, eles trataram muito sobre a necessidade que as empresas, elas também tenham este olhar familiar, de suporte, de auxílio, porque muitas das vezes os casais hoje não querem ter filhos e se recusam a ter filhos pensando em questões econômicas. Então, se a gente cria uma dicotomia entre mercado e família, é óbvio que, por várias razões da sociedade, o mercado muitas vezes vai ser mais priorizado no momento que a gente vive, e a gente vive aí a realidade de alguns países no mundo hoje em que as pessoas não estão mais tendo filhos, que a gente está tendo uma questão de inversão, que com certeza a Laura vai poder falar muito mais do que eu em termos econômicos, que é até prejudicial para esse país. Então, a gente precisa se modernizar nesse discurso para a família para também incluir esses aspectos econômicos. E, Laura, além disso, você acha que tem também uma dificuldade das empresas de entenderem esse tempo fora? Porque causa algum prejuízo econômico, claro, você tem que pôr alguém ali no lugar. Como é que você vê essa questão? Nossa, isso aí é quase que escrachado. Às vezes até mulheres recrutadoras falam que não contratam mulher justamente por isso. Então, isso aí... E falam também, tem a maldição da cegonha. A hora que uma engravida o setor inteiro, e aí como é que vai ficar? Então, isso é uma questão real. É uma questão que vive mesmo as empresas de ter essa dificuldade de saber como driblar a situação de quando as mulheres que trabalham ali enfrentam a maternidade, até porque... Muito além de quando ela tem que ficar com o bebê quando ele recém-nasce, ela depois vai ser uma mãe de um filho pequeno.
quem que leva normalmente para o médico? É a mãe. Quem que normalmente está ali à disposição no socorro? É a mãe. Então, as responsabilidades, elas ficam concentradas na mãe. Mas eu acho muito oportuna a fala que a Tess trouxe, porque a gente trouxe a questão, quanto dos cofres ali que seriam destinados a já antecipar ali aquele valor para aqueles pais poderem ficar um mês ali também cumprindo um período de licença. Se a gente for parar para pensar e olhar de uma forma mais ampla, será que isso também não é investir na sociedade, pensando ali de ter aquele valor que vai trazer um reflexo positivo numa proporção maior ainda, pensando dali para o futuro? Então isso também é interessante a gente pensar, porque eu também acredito muito de que, havendo ali um trabalho que seja mais a favor de manter esse elo familiar, de dar ali mais condições para essas estruturas familiares poderem conseguir, né, se manter e ter ali uma condição mais favorável, eu vejo que isso também é investir na sociedade futura, que certamente acaba fazendo a conta fechar. Bom, gente, virando a página, nem tanto a gente vai falar de loja de brinquedo, de shopping, tem até a ver com criança, mas bem longe disso, inclusive, isso porque operações policiais recentes tentaram desmantelar negócios ligados ao PCC. Postos de gasolina e lojas de conveniência, empresas de ônibus e motéis, padarias e fintechs na Faria Lima, inclusive. Mas agora as investigações chegaram a um ramo empresarial inesperado, que são exatamente as lojas de brinquedos. É isso mesmo, integrantes da facção estariam usando essas lojas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas e armas. Segundo a polícia, o faturamento anual do PCC com o tráfico chega à casa dos bilhões de reais. Diante de tanto dinheiro, a facção busca inovar para legalizar os recursos. A gente está vendo aí na tela um pouco dessa movimentação. Para quem nos ouve, eu conto para vocês. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que o crime organizado faturou mais de 140 bilhões de reais em 2022 com produtos do comércio legal. Em comparação, o faturamento da Petrobras em 2022 foi de 640 bilhões. O faturamento dos Correios foi de 22 bilhões, mas com prejuízo. A Embraer faturou 23 bilhões de reais. São números bastante chocantes, né? A gente tem um nível ali mais forte de comparação. Como a gente está falando de número, eu começo rodando com a Laura de novo para a gente pensar um pouco essas questões. Depois quero ouvir Thaís, advogada, todas as meninas aqui analisando. Laura, é um montante, dá para usar a palavra bizarro, né? De diferença, inclusive, de lucros de empresas gigantescas, e a gente fez uma lista, né, do tanto que o PCC está infiltrado na sociedade. Parece que cada vez a gente descobre um novo ponto, né? Claro, historicamente a atividade legal ela fatura muito. E um ponto que é muito interessante de trazer é que muitas vezes, quando a gente olha uma notícia, o PCC, a gente acha que é quase como se fosse um extraterrestre, algo que é muito distante da nossa realidade. Mas, gente, são pessoas que estão aí na nossa sociedade, estão ali dirigindo, levando o filho para a escola, cantando louvor na igreja. São pessoas, assim como qualquer outro cidadão, e a gente nem sabe que são envolvidas com atividade criminosa, atividade ilícita, ou com origem de recursos que tem fonte ilícita. E como o dinheiro ele não conta uma história, isso vai mudar acredita-se que vai mudar quando for lançado o Drex, que é a moeda digital emitida pelo Banco Central. Acredita-se que quando isso vier a circular, vai trazer um histórico de por onde aquele dinheiro passou. Hoje isso não acontece. Então, assim, dinheiro não conta uma história. Então, a origem daquele dinheiro que chega até nós, ou que compra um imóvel, que paga uma barbearia, ela pode ser das mais diversas possíveis. Tanto que foi trazida essa questão, está na Faria Lima, como se a Faria Lima fosse conivente, mas, honestamente, tem tantos outros setores de prestação de serviço, barbearias, hospedagem, entretenimento, que, sim, são utilizados como empresas de fachada, que lá, na verdade, a origem do recurso, na verdade, vem de origem ilícita. Thaís e Priscila, nossas advogadas. E aí, meninas? Já passou da hora de parar de se impressionar que o PCC está em todo lugar, né? Acho que já tá feio ficar fingindo surpresa de dizer, nossa, até na loja de brinquedo, gente, tá no seu condomínio, né? Eu falo muito no mesmo sentido da Laura, tá em todos os lugares, vamos parar de hipocrisia e vamos olhar para a realidade. Qual é a realidade? Só tem um jeito de diminuir a criminalidade no país que tem a terceira população carcerária maior do mundo, que é através da justiça social.
educação, emprego, saúde. Então, resolve-se o problema, não é com punições, não é com justiça social. Na minha cabeça, não tem outro jeito. Priscila, concorda? Aqui a gente precisa lembrar que as organizações criminosas, Bia, elas estão estruturadas, organizadas e com o dinheiro. Então, enquanto não mexer no calcanhar de Aquiles, que é realmente a questão financeira dessas organizações, cada vez mais elas estarão muito mais estruturadas que o próprio Estado, conforme a gente observa, né? Pontualmente, a gente depois pode até falar sobre a questão da penalização, do aumento. Não adianta a gente querer apagar o incêndio com uma gotinha. A gotinha ela é importante, né? Juntando aí os esforços. Eu acho muito importante que sejam mesmo reunidos esforços para retirada da organização criminosa, mas eles estão estruturados de forma na arma, né? Então eles estão muito mais armados, com muito mais dinheiro. E a gente observa que, como aqui a Thaís e a Laura já disseram, a pulverização, né, que ele tem. Então, poder judiciário, posto de gasolina. Hoje em dia, a gente olha, né, as pessoas, o crime organizado, ele cada vez mais angaria. Por quê? Porque ele faz a parte que o Estado não tem feito. Como ele faz a parte que o Estado não tem feito, há uma facilidade de se buscar essas pessoas para, inclusive, fazerem parte dessas organizações. E é claro que, só falando a respeito dessa, né, da questão da pelúcia lá, da loja, nossa Receita Federal observou que as pessoas, as sócias ali, elas estavam movimentando muito mais dinheiro do que elas tinham em caixa, por exemplo. Então, vai se chegando a essas pessoas e vai se vendo, então, que dentro do que gasta e do que ganha, evidentemente, você tem em caixa milhões, sendo que você não tem uma entrada, a Receita Federal busca, e hoje, cada vez mais, com a questão de evolução no mecanismo de busca, vão se ligando, Receita Federal com a polícia, e vão encontrando, quando querem, os meliantes, enfim. Tem um ponto interessante que o Diego Castro, nosso produtor, estava aqui coxando no meu ouvido, que eu estava pensando, que é como a gente acaba financiando isso no dia a dia, sem saber, né? Eu mesma brincava, a gente brincava com o pessoal que a gente anda na rua fazendo reportagem. O motorista que a gente abastece ali com o táxi, ele estava no posto de combustível que foi pego pela operação, ele comprava água para abastecer não sei o que de evento também num local que foi pego pela operação. Então, de um modo ou de outro, né, Jazz? A gente está colaborando sem saber também. Até ônibus, quando a gente pegava aqui em São Paulo, estava envolvido nisso. Não, perfeita colocação. O que a gente precisa entender? No final, aqui existe hoje uma lógica de negócios legais. Sabe aqueles filmes antigos em que o tráfico estava lá na boca e aí chegava e esse era o controle dele? Acabou. Eles estão nos negócios legais. E não são meramente por fachada. Se você fosse a uma loja de brinquedos do PCC, você ia sair com um brinquedo lá. Ia parecer legítimo. Então, tem a ilegalidade, mas como a Bia bem trouxe, na lógica de funcionamento do nosso cotidiano, está tão cheio de espaços de domínio e de legalização desses espaços pelo crime organizado, que, por exemplo, um dos maiores núcleos dessa investigação que o Fórum de Segurança Pública levantou são os motéis. Tem muita gente indo a motel do PCC. E tem muitos que talvez ainda não tenham sido desmembrados, descobertos. Padarias, postos de gasolina, fintechs, fundos de investimento, que pareciam legítimos. Então, existe um amarrar do Estado hoje com o crime organizado que é chocante. E quando a gente olha para o lucro, para o que eles estão tendo de resultado e faz uma comparação desse domínio que eles estão tendo, a gente pensa que eles são mais organizados que o Estado. O Correios, 20 bilhões de prejuízo. Olha a estrutura que o PCC... Eu fico imaginando, Bia, que o PCC não ia querer pegar os Correios. Por exemplo, não, esse aqui não compensa. Então, assim, a gente tem uma lógica de domínio financeiro do crime organizado no Brasil que dá muito medo de entender, como a Thaís trouxe. Não é nem surpresa. É mais entender como vamos combater com tanta organização e briga. Nós temos visto o governo federal, o governo estadual brigando, quem é pai de operação e várias outras questões. Então, essa desunião dos setores de segurança pública leva para um domínio gigante do crime organizado no Brasil. Quer falar, Thaís? Sim, não, Jazz, eu acho que dá muita vontade de pensar que não adianta pensar em educação, não adianta pensar em distribuição de renda, não adianta pensar em saúde, não adianta pensar em trabalho, a gente precisa combater o crime. Eu sei que dá vontade da gente pensar que a gente tem que chegar lá e combater.
Mas é que eu junto aqui com a Priscila no sentido de falar, a gente não tem arma para combater, essa é a verdade. Não adianta a gente pensar que vai existir uma estruturação que vai conseguir combater o PCC hoje. Com a lógica que tem hoje, a gente não consegue. Eu acho que passou da hora da gente chegar nesse senso de realidade também. Parece que vai demorar muito, de alguma forma, levando para a educação, para a questão da saúde, saneamento básico. Mas isso vai demorar décadas. Então, bem-vindos à realidade. Vai demorar décadas. Ninguém vai conseguir derrubar o PCC do dia para a noite no nosso país. Isso, para mim, está muito claro. Agora, Thaís, uma resposta rápida para a gente adicionar um tema. Só aumentar a pena ou endurecer resolve esse problema? De jeito nenhum. Somos a terceira população carcerária do mundo, como eu disse, e aumento de pena não adianta. A pessoa tem que ter certeza da punição. Não adianta ter uma pena gigantesca, ele passa 1/3 da pena e sai. Ele vai continuar acreditando na impunidade. Então, não é por aí. Vou falar acréscimo breve. E um outro problema que nós temos é que mesmo dentro do sistema carcerário existe um domínio, muitas vezes em determinados presídios, do crime organizado. Então, nós temos casos diferentes aqui, tem presídio que não vai ser assim, tem presídio que vai ser assim. Não adianta só prender e o cara entrar meio que num clube onde ele domina aquela organização criminosa, terrorista domina. Então, tem uma diferença muito grande em imaginar que é só cadeia que resolve. Precisa-se também reformar o nosso sistema prisional. Na hora que eu perguntei para a Thaís, a Priscila já fez não? Não. Pri, eu vou colocar aqui para nossa audiência entender o contexto para você já aproveitar e puxar esse gancho. Por que eu fiz essa pergunta para a Thaís? Porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele entregou ao Palácio do Planalto uma proposta para um novo pacote de segurança que foi apelidado de Plano Antifacções. O projeto cria organização criminosa qualificada, com pena de 15 anos de prisão, sempre que o grupo controlar territórios ou atividades econômicas por meio de violência, intimidação e ameaça. A pena pode dobrar e chegar a 30 anos em caso de homicídio cometido por um membro de facção. O pacote também facilita ações contra empresas controladas pelo crime organizado e regula a gravação de conversas entre advogados e criminosos dentro das prisões. Já vou jogar para... Priscila já estava ansiosa até para falar, né? Tá segurando. Eu vou falar sobre o projeto aí, né, que fala antifacção, mas só para aqui fechar o que a Jess falava, a gente tem notícia, inclusive, de pessoas que são ligadas a organizações criminosas trabalhando de dentro dos presídios, né? Não raras vezes a gente escuta falar, fulano era de tal organização criminosa, foi pego com papel, foi pego com isso, enfim. Ser preso não impede, a gente observa que a prisão, por vários cenários aqui já apontados, né, seja porque ela não tem ali um perfil que vai fazer com que se paralise as manobras criminosas feitas por essas organizações. Por quê? Porque eles continuam fazendo e agindo de dentro dos presídios eventualmente. Então, isso por si só já estaria para a gente uma questão contrária à pena. Agora, não só isso, dar pena por si só não faz com que ele deixe de praticar a manobra criminosa. É claro que se nós trabalhássemos uma questão de progressão, e aí a gente tem embates, Bia, que também trazem, na verdade, contrariedades às garantias constitucionais. Por quê? As pessoas falam, por que então não coloca esse preso na totalidade para responder penas conforme aqui estão colocadas a de 30 anos? Porque a gente tem garantias de não ser possível desse preso ficar totalmente dentro de um mesmo cenário. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente adota um sistema progressivo de pena. E na medida em que eu coloco ele na totalidade com a pena dada para ele, fere garantias constitucionais. Então, não é tão simples como as pessoas colocam para poder, né, trazer aqui essa questão das facções. Agora, alguns pontos que são controversos ali é a quantidade de penas. Então, o direito penal ele tem uma regulação com o princípio da proporcionalidade. Então, às vezes, tem penas ali que são maiores do que matar, por exemplo. Então, esse é um cenário que se aponta aqui como contraditório, vai ter muita discussão, certamente, né, política, enfim, não vai passar tão fácil assim, muito embora a gente tenha visto esforços em conjunto para poder... É uma pauta que acabou virando política, né, não deixa de ser, porque todo mundo quer ter o filho e balançá-lo, né, com essa pauta da segurança pública. Então, eu vou passar essa medida, eu vou aumentar a pena, quando na verdade, inclusive, fazendo aqui uma crítica até ao próprio governo, que traz dentro dos direitos humanos, ele não é um governo que quer colocar penas a qualquer modo. E agora, para poder falar que o filho é dele e balançá-lo, está trazendo essa proposta, né, que a gente vê aí colocando penas enormes. E outras questões de críticas, já para passar aqui a palavra,
mexer no bolso, isso tem, né, para poder descapitalizar, e eu acho que isso é uma coisa importante dentro do projeto. Aumento de penas, Banco Nacional de Dados, que eu acho que são importantes aqui, e a junção para pegar dados dessas organizações junto a plataformas digitais. Eu acho que isso foi bem colocado, por quê? Por causa dessa evolução da criminalidade. Antes a gente via uma criminalidade armada e hoje a gente vê que eles ganham mais. Onde? Na questão do estelionato, com o posto de gasolina, limpando o dinheiro e agindo sem precisar mostrar uma arma para a sociedade. A gente falou um pouco das penas e a Laura estava também ali balançando a cabeça, falando no endurecimento aí no caso de multas, de quando pega no bolso. Funciona, Laura? Bom, eu vejo que a complexidade maior não é da pena em si, mas é de será que estão realmente atingindo a pessoa certa? Porque quando a gente olha para uma estrutura de uma organização, existem várias estratégias e vários mecanismos de proteção ali dos patrimônios que são pessoais ou dos patrimônios que são das empresas. E aí vai fazendo toda ali uma engenharia mesmo, em que mesmo que você encontre culpados, você não chegou no verdadeiro culpado. Então, eu vejo que o mais importante é olhar para o cenário e tentar pensar o que poderia, de alguma forma, começar a combater, mesmo que de forma gradual, as causas que levam essas organizações a serem tão bilionárias, na verdade, né? E assim como também olhar para o contexto em si e ver que esse aumento de pena resolve o problema. Eu não tenho tanta confiança assim de que resolva o problema, e conhecendo as estruturas das organizações que são legais para termos de inteligência empresarial, mas elas também são usadas para criar uma engenharia bem complexa que vai tendo ali laranjas, vai tendo ali pessoas que vão sendo ali bode expiatório de uma organização muito complexa que não chega no verdadeiro culpado. Bom, e para a gente ver que não é só no Brasil que o crime organizado, ou o crime de modo geral, causa medo. Bom, acho que todo mundo aqui, as meninas como eu, também gostam de joias, gostam de acessórios. E a gente teve... Gostam de Paris. Gostam de Paris. A Paris eu pretendo conhecer ainda, para dizer que eu gosto, mas eu já tenho uma suspeita que eu gosto, viu, gente? Mas, bom, como o Marilyn Monroe popularizou na música Diamantes são os melhores amigos de uma garota, na comédia musical Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, um roubo de joias justamente no Museu do Louvre, em Paris, chocou o mundo nesta semana. O valor estimado das peças levadas é de mais de 550 milhões de reais. E uma das peças, inclusive, tem relação aqui com o Brasil. A última dona de um colar de safiras e diamantes foi Isabel, uma bisneta de Dom Pedro II e integrante da família imperial brasileira. Mesmo após o fim da monarquia, o mesmo conjunto de joias já pertenceu à imperatriz Josefina, da França, primeira mulher de Napoleão Bonaparte, antes de chegar à família Bourbon e à família Orleans. O mistério agora é qual será o destino dessas joias. Foi uma história e tanto, hein, Jess? Não, uma história digna de filme. Inclusive, o Louvre já teve um roubo muito famoso, que foi um roubo que colocou a Mona Lisa no holofote por volta ali da primeira metade do século XX. E o que aconteceu? Ele entrou à luz do dia, pegou o quadro, escondeu o quadro, saiu carregando a Mona Lisa, ficou 2 anos com ela parado e foi tentar vender, e aí o quadro foi recuperado. O mesmo deve acontecer aqui. Por quê? A grande questão é que a venda desses artefatos, nesse momento, tem vários agentes de inteligência buscando. Então, eles vão se passar por comprador. Então, tem toda uma dificuldade nessa venda que possivelmente vai estar ligada à recuperação de alguns itens. Mas essa, Bia, tem sido uma crise gigante para Emmanuel Macron. Por quê? Porque não é o primeiro caso de roubo de joias recentes, não só no Louvre, mas em outros museus. Vários museus na França estão sendo atacados. E houve um pedido formal da administração do Louvre há menos de 9 meses sobre a necessidade de reforma na infraestrutura e reforma também num olhar de segurança, o que acabou não acontecendo e, de repente, os franceses, orgulhosos de um dos maiores símbolos, talvez o maior símbolo depois da Torre Eiffel, estão se sentindo atacados e vendo a sua cultura, e isso está sendo utilizado pelos adversários políticos dele como um agente de que ele não se importa com a França. Inclusive, o museu ficou fechado, né? Precisou ficar fechado por conta disso e expõe falhas de segurança também, né, Thaís, como a gente está falando. Mas me vem uma ironia irresistível, irresistível. O Louvre é composto, dizem, pelo menos 60, estudos dizem que pelo menos 60% do Louvre é composto por peças
que vêm de outros países, que foram pegas de outros países, sem autorização dessas colônias, e estão lá expostas, né? E o Sarkozy, no passado, tentou devolver um pouco desse acervo para as colônias, especialmente para os países africanos, não teve muito sucesso, devolveu muito pouco, mas existe uma discussão, assim, geracional, que envolve tanto os maiores museus, né, da humanidade, assim, do mundo, mas o Louvre, ele sempre foi alvo, porque simplesmente é um acervo de peças que são roubadas, não tem outro nome, né? E daí agora me vem essa ironia irresistível, Bia, de falar assim, bom, viu como não é legal roubar as coisas dos outros? Então vai ter que devolver, porque essa esmeralda não deve ter sido encontrada na França, né? Então eu acho que, claro, que é muito triste, como qualquer pessoa, né? Olhar o roubo de um museu é muito triste, mas é uma ironia irresistível, né, gente? E, Thaís, a sua ironia tem um ditado popular, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É óbvio que é triste, obviamente a gente se solidariza porque a gente não sabe ali como chegou. Eu realmente fiquei agora surpresa em saber que muitas coisas do acervo foram coisas que foram, na verdade, surrupiadas. Mas aqui, só para fazer um comentário, eu acho que, na verdade, essa manobra criminosa durou 7 minutos, ou seja, eles sabiam exatamente o Louvre, nem se você quiser conseguir andar nele num dia, você não consegue, é cheio de portas, é muito difícil, então eles sabiam exatamente como sair de lá, isso me chama atenção, mas pelo valor das joias, eles continuam, salvo o melhor juízo, foragidos, eu acho que eles tendem ali a realmente não revendê-las e sim desmontá-las. Há uma facilidade, porque é ouro, né? É óbvio que ela pronta, ela tem uma maior valoração, mas eu não acho que as pessoas pagariam 550 milhões para ter ali o objeto. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. O valor real da peça é o que faz o roubo valer a pena. Então, porque senão eles poderiam ter roubado uma joalheria. Seria muito mais fácil, menos Então, mas arriscado. como já estão atrás deles, não acho que seria um cenário viável eles venderem a peça, porque seria, então, crime quem adquire, né? Então, eu tô dizendo assim, claro que não é nem um pouco... nem um pouco, valer 100 mil para 550 milhões. Mas eles não terão saída, é isso que eu estou pontuando. Não, eles não têm saída. Ou eles vão dissolver a peça ou entregar, porque quem vai comprar, as pessoas, todas elas já sabem que ali é produto de roubo. Então eu não vejo um cenário muito favorável de uma pessoa sabendo que a peça... Não estou dizendo que não haja essa pessoa, né? Mas essa pessoa que vai comprar, ela vai ter que guardar em casa. Quem desembolsaria 550 milhões para poder ter uma peça guardada sob 7 chaves? Tem gente que compra pessoa. Lógico que vai ter gente para comprar. Sim. A economista pode falar, existe um mercado paralelo oculto disso. Que só compra isso. Para guardar, ele vai desembolsar 550 milhões. Guardar isso. Tem muita gente que tem dinheiro. Existe. Tem um dos investigadores. Muitas obras que estão sumidas e que nunca foi encontrada. E até trazendo essa questão do roubo, teve muitas obras né, do Egito e de outros países que foram roubadas pelos europeus e que o navio naufragou. Então, tem também muita coisa que se perdeu nesse trajeto. E no Egito existe um movimento muito forte em relação a isso, dessa crítica dos tesouros do Egito que foram roubados pelos europeus, mas também, fazendo agora aqui também uma crítica ao Egito, na estrutura deles como sociedade, eles têm uma capacidade de cuidado muito aquém do que é o europeu frente aos cuidados das peças. Então tem todo... É bem polêmico mesmo essa questão dos roubos, dos tesouros de outros países, né? Já venderam. Eu acho que a palavra roubo aqui talvez não seja mais apropriada. Porque se for assim, galera lá de Portugal, me manda meu ouro de volta. Sim, no final das contas, é uma lógica de guerra, de exploração, que é de séculos. Então, o que o Brasil vai dar da guerra do Paraguai lá para o Paraguai? Então, a gente não pode viver num mundo de fantasia e imaginar que os direitos humanos sempre estiveram, que a gente não lutava, se matava em troco de objetos ou aspectos até materiais. Agora, o que é fato? No Louvre há uma seção, uma das mais bonitas do Louvre é sobre arte egípcia e é totalmente voltado a cultuar a cultura egípcia. Então, assim, eu acho que tem um ganho muito grande que o museu mais visitado do mundo celebre a arte egípcia e não apenas a arte europeia. Nesse caso, as joias são todas da arte da joalheria europeia, todas as peças que foram sequestradas. Uma delas já foi encontrada. E a Priscila trouxe esse ponto que ela não imagina alguém comprar 500 milhões e deixar sem ninguém saber. Mas tem muita gente com muito dinheiro que, pelo simples fato, pensa, você tem um Van Gogh roubado, mas você está na sua sala, você está olhando para ele. Então existe um culto a isso, um mercado de arte legal que é, assim, gigante no mundo inteiro. O deputado federal Guilherme Boulos foi confirmado como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Na teoria, a pasta é responsável pela articulação entre o Palácio do Planalto e a sociedade civil.
Na prática, a atuação de Boulos deve ser bem diferente. Ele será praticamente um dos guias da próxima campanha eleitoral de Lula. Uma das missões é justamente aproximar o governo de movimentos sociais. Um dos focos deve ser nas negociações com trabalhadores que dependem de aplicativos, como motoboys e motoristas. Boulos também deve atuar na mobilização das bases petistas pelo fim da jornada de trabalho 6x1. Até por isso se fala que ele prometeu não concorrer em 2026 e continuar até o fim do mandato aí de Lula para ajudar, então, exatamente na tentativa de reeleição. Jess, vou começar com você essa rodada. Será que ele fica mesmo até 2026? A própria presidente do PSOL já veio a público essa semana dizer que ele é cotado para o Senado, né? Sim, eu acho que não só Senado, existe uma questão nos partidos menores, que é a cláusula de barreira, e o PSOL, o partido, quer buscar cadeiras e conquistar mais cadeiras, e o Guilherme Boulos seria um ativo aqui na eleição de São Paulo. Então, eu imagino que ele não se concretize ao Senado, mas que, como deputado federal, a saída dele talvez seja uma perda ao partido. Só que ele quer construir uma carreira para o executivo. Isso está muito claro nas eleições dele, essa aqui da Prefeitura de São Paulo também, que ele perdeu do atual prefeito Ricardo Nunes. Então, ele está buscando essa visibilidade que um ministério, de fato, traz. E aqui, Lula, ao mesmo tempo, atual presidente, está buscando mais comunicação em relação aos movimentos sociais. Por quê? Porque vários eventos estão esvaziados, várias entradas do governo federal não estão tendo aquela nuance do passado, daquele PT, daquele Lula que era do trabalhismo, eventos lotados, e ele vê que o Guilherme Boulos pode ser um agente direto de mobilização. Recentemente, inclusive, Bia, no livro dele, que ele fala sobre a esquerda, Guilherme Boulos coloca que o domínio das redes sociais pela direita é fruto que ela busca causar indignação nas redes e a esquerda não, e que a esquerda deveria fazer isso. Então ele vem com uma roupagem de mudança. Talvez seja finalmente uma liderança que Lula quer cultivar para próximas eleições presidenciais, tendo em vista que no auge dos seus quase 80 anos, ele não fez uma liderança política direta para concorrer num cenário em que ele não seja ali candidato. E muita gente fala que ele não tem mesmo ali uma liderança tão forte quanto ele à esquerda, né? Que Fernando Haddad já perdeu algumas vezes e outros nomes cotados não são tão fortes. A Laura estava assentindo ali com a cabeça, também queria saber o que você acha sobre isso, Laura. Certo, vamos ser assim bem claros, gente. Tio Lulu tá ficando velhinho. Ele está ficando velhinho, meus amores. E é o seguinte, ele se elegeu pela figura que ele conseguiu construir dele mesmo. E eu vejo quase como um ato simbólico nesses últimos 6 meses de lançamento de bolos no mercado aí pro povo, no caso, pensando aí no legado dessa história da militância de Lula e começando a passar aos poucos a construção de uma nova figura política, de um cara mais jovem, muito mais jovem do que ele, que pode ali dar seguimento para essa militância que foi trazida pelo Lula e que levou ele à cadeira presidencial. Então eu vejo nisso um movimento muito articulado de um início de uma projeção de uma nova figura militante, mas só que mais jovem, para poder dar sequência ao legado do Lula. Agora, Thaís, é necessária essa aproximação do presidente Lula com esses setores, então, que podem ser puxados por Guilherme Boulos? Você vê esse afastamento acontecendo nos últimos anos? Sim, com certeza absoluta. Depois da reforma trabalhista, que retirou todos os direitos trabalhistas, reformulou a CLT, e trouxe essa ideia do trabalhador pejotizado, do trabalhador por hora certa, trabalhador por aplicativo. O Brasil foi denunciado na Organização Internacional do Trabalho em decorrência desse desmanche nas leis trabalhistas e também desmanche nos sindicatos. E o Lula é uma figura que vem do movimento sindical. Então, o que ele, como um bom articulador, pensou? Bom, estou perdendo a minha maior base, que é o trabalhador. O trabalhador hoje não está mais no sindicato, os direitos trabalhistas não têm mais essa força. Então, o Boulos foi uma figura muito importante, porque justamente ele falou, então eu vou colocar o Boulos para falar sobre o quê? Jornada 6x1 e pejotização. Tentar trazer a massa dos trabalhadores para voltar a discutir e tentar trazer essas pessoas de volta para perto dele. Então, foi uma grande jogada de articulação, mas eu estou esperando ainda ver quando o Lula vai dar espaço para as mulheres
nos lugares de poder, porque já indicou Boulos, daí vai indicar agora outro homem para o STF. Estou esperando o momento que vai chegar o nosso momento. Sobre críticas à colocação de Boulos, né, nesse espaço, um dos primeiros a ironizar esse processo foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Os dois disputaram a eleição municipal em 2024. Boulos perdeu o segundo turno, ficou ali com cerca de 40% das intenções de voto, e Ricardo Nunes, então, criticou publicamente essa nomeação de Boulos para o ministério. Ele expressou preocupação com a presença do que chamou de pessoas radicais na estrutura do governo federal, mas usando sarcasmo, parabenizou o ex-rival das eleições pela nova função. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. Vai ter uma carteira assinada, né, pela primeira vez, e desejar boa sorte a ele. Esse governo aí, você pode esperar tudo, né? A questão de ter pessoas radicais é que preocupa. A gente precisa ter pessoas que dialoguem com todo mundo, né? O radicalismo, ele é muito ruim. A gente tem visto isso não só no nosso país, como no mundo. Qualquer tipo de radicalismo é ruim. Mas é uma prerrogativa do presidente, evidentemente, deve saber o que está fazendo. Priscila, e aí, o que dá pra gente falar desse comentário da carteira assinada? Sim, acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre a questão da direita falar que polarizou, né, Bia? Claro que eu não achei tão elegante, mas, enfim, faz parte do jogo, né, a fala do prefeito, né, eu acho que não foi elegante, mas entre moralidade e legalidade a gente tem bem diferença, né, faz parte aí, ele pode falar o que ele quiser, mas realmente a gente traz uma questão de polarização, porque o presidente, ao colocar o Boulos como ministro de uma pasta que é importante, né, que tem ali diálogo entre vários cenários, ele traz uma queda, uma guinada à esquerda, descolando um pouco do centrão. Então, a gente observa, de alguma maneira, que ele quer, né, radicalizar mesmo, como foi colocado pelo prefeito Ricardo Nunes, radicalizando e trazendo, de fato, a polarização. Mas a gente sabe que polarizar faz bem para oxigenar, eu digo bem, não que eu concorde, faz bem para o jogo. Acho que as pessoas que são políticas querem que haja a polarização, porque sem a polarização, um não vive sem o outro. É como se fosse ali, né, elas, né, se descolam. Agora, rompe com o centrão e faz uma questão muito ligada à esquerda, não é bom. Por quê? Porque, por mais que o presidente Lula tenha dito que a extrema-direita não vai ganhar novamente, que ele se coloca como candidato, a gente sabe que é o centrão que vai aí, né, definir, sempre vem definindo a regra do jogo, Bia. Então, a gente vai precisar aguardar o cenário aí dos próximos capítulos. Agora, a Jess queria fazer um comentário e já aproveito para perguntar que na Indonésia essa semana, Lula confirmou enfaticamente pela primeira vez que vai tentar a reeleição. Ele não tinha falado isso, condicionava muito a saúde, mas tinha alguma dúvida, Jess, que ele ia Eu acho que não, até porque não há outros nomes. Eu acho que essa é uma grande questão. De longe, o ministro Haddad, que foi uma aposta dele, não tem o carisma ou entrada em setores da sociedade, tem muita dificuldade de comunicar fora da bolha intelectual da esquerda, por assim dizer. E aqui, Guilherme Boulos, eu vejo que é essa chance. Lula será candidato, é um fato, e já vem fazendo um governo que se direciona para isso. Mas um detalhe que me chama a atenção na fala do prefeito Ricardo Nunes é que ele está errado. Guilherme Boulos não terá carteira assinada porque o cargo de ministro é um regime especial, então não será CLT. Então é uma ironia que, de fato, o comentário não se concretiza. Agora, ele acaba se classificando, assim, buscando esse espaço, se tornando uma voz, e quem sabe um dia teremos no estado de São Paulo uma busca pelo governo do estado que seja Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Por isso a polarização fortalece ambos e eles vão seguir com ela. Essa fala da carteira de trabalho, a carteira assinada, me lembra um pouco a eleição, inclusive, de 2024. Teve aquela cena que viralizou, uma daquelas cenas um tanto quanto inusitadas, né, que viralizaram nas eleições municipais aqui de São Paulo do ano passado, em que Marçal colocou uma carteira de trabalho na frente de Boulos, Boulos deu um tapa ali na carteira e foi uma das primeiras confusões generalizadas, então, de todo o debate que acabou encadeirada e mais um monte de coisa que a gente acompanhou aqui. Mas, bom, do Planalto e das eleições municipais, nós vamos para o Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Luiz Fux pediu nesta semana a saída da primeira turma da corte. A leitura de colegas é que Fux correu para sair do grupo em que se apresentou como divergente, já que ele teria avaliado que na segunda turma pode sair desse isolamento e se juntar a outros ministros que possam ter pensamentos parecidos, como André Mendonça e Nunes Marques, por exemplo, ambos indicados ao STF
STF por Jair Bolsonaro. No entanto, no ofício apresentado ao presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, Fux não indicou nenhum argumento para solicitar essa troca. Apontou apenas que, com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, uma vaga foi aberta na segunda turma. Como esperado, Fachin aceitou a troca. Thaís, começo com você. Meninas, quase no fim do linha de frente, então vamos rodar esse assunto para a gente terminar. Essa decisão, ele não deu esse argumento, mas fica nas entrelinhas, né, Thaís? Sim, e basicamente o que acontece? No Brasil, apesar de termos muitas leis, é um país que tem um número de legislação gigantesco comparado com o resto do mundo, nós aqui, operadoras do direito, quando a gente distribui um processo, a gente torce ou não para que o processo caia com um determinado magistrado. Quando ele vai para os tribunais superiores, a gente torce para que caia numa turma. E esse desenho é mais ou menos isso. Então, quando ele se alinha com uma Câmara onde ele estava isolado e vai para uma que pessoas pensam igual a ele, a chance de termos uma Câmara que pensa de um jeito e outra do outro, e a gente tem que ficar torcendo para ver onde vai cair, é muito grande. Então, na verdade, é se juntar no clubinho para ter decisões que favoreçam o pensamento dele. Faz parte do jogo. Agora, Laura, dá pra gente tirar isso? Que ele se sentiu, então, excluído? É uma panelinha da qual ele não faz parte? Ou que os outros o excluíram? Ficou essa coisa meio colegial, será? Eu acho que ficou sim. Isso é tão interessante como, por mais que a gente tente entender como... Isso mostra como na política, a parte dos números, a parte dos dados, a gente pode fazer a análise que for, mas as articulações políticas, o clima que vai se formando, a jogada, ela é algo quase que imprevisível e que se entende ligando os pontos para se chegar em uma conclusão. E tudo isso parece que não tem tanta relevância, parece até realmente uma questão de colegial, mas se a gente for ver toda a conduta política em uma forma mais ampla, é sempre uma jogada que aí você tem que saber onde se posicionar para poder realmente ter lugar de voz, para poder ter fala e também naquele timing ali, naquele momento em que às vezes você vai ser muito bem ouvido, às vezes não. Então eu vejo que sim, tem um pouco esse ar, mas eu vejo que a política ela tem esse ar mesmo, ela se comporta bastante dessa forma. Priscila, a gente fala muito, né, sobre politização ou não do Supremo Tribunal Federal. Com isso, talvez a situação tenha ficado mais escancarada. Será que sempre foi assim? Que a gente está falando mais disso agora? Sim, por mais que a gente saiba que o julgador é uma pessoa, né, ele não deveria ter lado, acaba sendo aqui uma pessoa que julga, né? Por mais que não possa ter ali, tenha que ter a imparcialidade, é ele que julga, ele tem os seus posicionamentos e isso acaba, sim, por refletir. Agora, só para pontuar para a nossa audiência, o regimento interno do STF permite duas situações aqui que a gente precisa colocar, por mais que se tenha ali a questão política rapidamente. Parece que o Fux já tinha tratado com o Barroso uma possível troca, então há a possibilidade de permutar. Isso é todo o sistema do funcionalismo público e, sendo deixada uma vaga, também seria possível essa troca que foi, na verdade, aceita pelo presidente, né, Fachin, tendo em vista o artigo 19 do regimento interno do STF permitir que se faça essa troca, mas é muito importante que a gente entenda que não foi eu pelo menos acho, né, se pulveriza por aí, que não foi uma simples troca, né? Eu não quero ficar na sala A, quero ir para a quinta B. Não foi uma troca de salas e sim com algum interesse, tomara que seja ele, né, jurídico e não pessoal. E o interesse é que os votos dele sejam contemplados pelos colegas. Votam em 5. Se ele vota sozinho, os outros 4 votam diferente, o voto dele nunca vai ser validado. Quando ele vai para uma turma que colegas pensam igual a ele consegue que as opiniões dele sejam validadas pelos demais. Eu acho que está por trás. Eu acho que quando a gente coloca que é esse isolacionismo, a gente ignora a figura do Fux e a trajetória até a relação que ele tem com outros ministros. Quem é o grande embate hoje ali? Fux e Gilmar Mendes. Onde Gilmar Mendes está? Na segunda turma, que é a turma para a qual o Fux está se dirigindo. Então, o mais provável aqui é um cálculo em relação a algumas questões. A possível herança dos processos da Lava Jato, que estavam na relatoria de Fachin, que como ministro assumiu a presidência, abriu mão disso para Barroso, que pode acabar sendo ali redistribuído no sorteio ou até mesmo permanecendo com o Fux, tendo em vista essa alteração, e até mesmo a configuração de Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, André Mendonça, também ministro indicado por Bolsonaro, e agora o ministro Fux, ou seja, 3-2 daria um paralelo maior de decisões favoráveis dentro da segunda turma.
Bom, eu vou deixar o tema um pouco mais leve para a gente encerrar o Linha de Frente. A gente estava falando de Paris, estava falando do Louvre, de viajar, mas a Câmara dos Deputados quer votar agora, na semana que vem, o projeto que proíbe as companhias aéreas de fazer cobrança pelo uso de bagagem de mão. O presidente da Casa, Hugo Mota, disse que a medida busca evitar abusos por parte das empresas. E o Senado até passou na frente da discussão. Aprovou na quarta um projeto que permite que passageiros de todos os voos nacionais e internacionais transportem gratuitamente uma bagagem de mão de até 10 quilos, com as dimensões padronizadas pelas companhias aéreas. Em caso de superlotação, a empresa deverá despachar a mala sem custo para o passageiro, que é mais ou menos o que já acontece agora, né? Então, vou rodar rapidinho com vocês, pedindo uma opinião, vou rodar em zigue-zague aqui. Thaís, como é que fica essa questão para o consumidor? Você que viaja bastante, que eu estava ouvindo aqui nos bastidores. Bom, na verdade, essa história de que talvez cobrariam a bagagem do passageiro para baratear a passagem é uma falácia. A gente sabe que isso não iria acontecer, porque já não aconteceu no passado, quando as malas grandes também eram gratuitas. Então, não é esse o tema, não vai baratear. Então, acertada a decisão que proíbe, de fato, essa cobrança, até porque a gente tinha uma regulamentação específica para o tema. Então, que bom que vamos viajar com bagagem de mão de graça. Jazz, ufa? Ufa, e vamos lá. Falaram que iam mudar a lógica da bagagem de 23 quilos para baratear a passagem. Estudos estão mostrando que a passagem só aumentou. Eu acho que, no final das contas, um dos lobbies mais fortes do Brasil é o lobby das companhias aéreas, que barra novas empresas de fora de operarem aqui e baratearem nossos voos. Então, no final das contas, eu acho importante que o Congresso Nacional se coloque como um fator que cria algum impedimento para esses abusos de um mercado que é quase monopolista. É muita pouca companhia operando no Brasil. Tem que abrir para mais companhias de fora. Agora, esses projetos são de interesse, né, Laura? Tanto da Câmara quanto do Senado. Um já tentou sair na frente do outro aí mais uma vez, porque agrada a população, né? Com certeza. E é tão interessante como, bom, o Brasil é um país de dimensões continentais que a gente tem ali uma crise logística praticamente, porque a gente depende de estradas, a gente não tem opção de ir de trem. E realmente a questão das companhias aéreas é um ponto muito, muito importante de ser observado, porque alguns tentam fazer até aquela comparação. Ah, mas quando viaja para a Europa tem aquela companhia em que realmente só não pode levar nem bolsa pessoal. Perfeito, mas vai ver o quanto que é cobrado por essa passagem dessa companhia que realmente é de baixo custo. Então a gente está tendo um alto custo para ter um serviço de baixo custo. Então isso aí é uma questão que acontece bastante no Brasil e, lamentavelmente, a gente não tem muito para onde escapar. Às vezes a gente depende realmente do transporte aéreo, a gente não tem a opção do transporte ferroviário e certamente isso aí, né, envolve muitos interesses, mas o ponto é essa distorção, né, de querer trazer ali comparações, sendo que a gente não está tendo uma redução do custo. E para a gente fechar, 30 segundinhos, Pri, faz parte da agenda positiva do Hugo Mota na semana que vem, porque ficou feio algumas coisas lá atrás, né? De populismo, né? Não poderia ser diferente, mas acaba afetando o nosso bolso e sempre o consumidor, a gente precisa lembrar que ele é vulnerável. E essa vulnerabilidade precisa, ainda que seja uma pauta populista, trazer, né, a baila mexendo com o bolso do consumidor. Bom, gente, por aqui a gente vai encerrando Linha de Frente desta semana. Eu sempre falo que dá para ficar horas conversando aqui com elas, porque, olha, tem assunto, tem show, nunca dá tempo de falar tudo que a gente queria, então já te convido para estar conosco na semana que vem, às 6 horas da tarde, em mais uma bancada feminina do Linha de Frente. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.